como a família, a escola, a comunidade pode auxiliar esse jovem? Então, gente, eu queria até pegar. Essa pergunta também é muito boa, porque eu queria pegar um gancho no que a Vitória trouxe no início da fala dela, né? Que é do laço social como fator de proteção. Então, as nossas relações interpessoais, né? Ou seja, as nossas relações com os demais, né? Com o mundo. E aí, nesse sentido, eu gostaria de expandir a ideia de família, né? É um fator fundamental de proteção, assim como o isolamento é um fator de risco muito importante. E aí eu acho que a gente pode pensar assim, em nós mesmos, né, na nossa própria experiência, né? Como é importante ter alguém que você sinta confiança para desabafar, para dividir, né, o peso dos nossos problemas cotidianos, para estar pedindo uma orientação. Então, eu acho que isso é uma coisa muito intuitiva, né? Que nós estamos aqui para fortalecer os nossos laços, né? Para estarmos juntos, assim. E aí, eu gosto de compreender família na figura daqueles e daquelas que vão cuidar do nosso desenvolvimento, né? Então, no Brasil, a gente sabe que existem vários tipos de família, né? A família com a mãe, com o pai, mas a família com a avó, com a tia, com o tio, com o primo, com o vizinho, enfim, esses laços que são os nossos primeiros laços, né? Que são as primeiras pessoas que a gente se lembra que tá ali no nosso processo de aprender a amar, né? De afeto e de outros processos da vida, né? Aprender a andar, aprender a falar. Então, por exemplo, quando a gente pensa num jovem que está numa situação de risco, né? Tendo a família uma figura assim, tendo os familiares, né? Figuras aos quais ele possa se abrir, falar das suas dores, das cobranças que sente, dos medos, dos conflitos de natureza diversa, né? Que a gente tem nessa fase de mudanças, assim, né? Então, conflitos, por exemplo, de natureza sexual, ou de tudo mesmo, de construção desse sentido da vida, né? Então, ter, por exemplo, nessa fase de mudanças, né, um familiar ou familiares se sentir acolhido, protegido, orientado nas dificuldades, né? Limites também, né? Porque é uma fase onde a gente está experimentando muitos limites, então a gente também precisa do limite como uma forma de cuidado. Enfim, são processos fundamentais. No entanto, eu gosto de pensar que a gente precisa também ter um olhar cuidadoso sobre essa família para a gente não culpabilizar, porque muitas vezes a gente pensa, a família não olhou, a família não cuidou. Então a gente tem que ter um olhar cuidadoso sobre essa família. Até porque olhar para um jovem também é olhar para o seu grupo familiar, né? E aí, por exemplo, na minha experiência profissional, muitas vezes, quando eu olhei para esse jovem, para esse grupo familiar, eu percebi que havia uma família inteira que necessitava de cuidados de saúde. Então, uma família inteira que muitas vezes estava em situações de fragilidade, que estavam também expostos em situações de violência. Então, é para a gente pensar o nosso olhar para quando a gente está conhecendo, estiver conhecendo e abordando e acessando essa família, né? Entender como que essa família se coloca e se organiza e como que essa família também pode estar precisando de cuidados, né? Já a escola é outra instituição social fundamental, né, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, assim. Inclusive, né, uma dos meios onde a gente conhece outras pessoas fora da nossa família, né? É um lugar onde a gente vai passar muito tempo da nossa vida, muitos anos, né? Se construindo e construindo relações com os demais. Principalmente o jovem, né? A escola, né, como o Lip trouxe, é um dos espaços, por exemplo, onde você consegue fazer um trabalho de prevenção porque você consegue ter aquele grupo de jovens reunidos. E aí, por exemplo, na escola, um professor, um coordenador pedagógico, um auxiliar de serviços gerais, enfim, todas essas pessoas que compõem a escola podem se configurar como uma figura de exemplo e apoio para essa jovem, né? Então, por exemplo, quantos de nós também não nos lembramos, né, de um professor, de uma professora com carinho, né? Então, a escola pode contribuir na sua organização, na construção do seu projeto político-pedagógico também, para ser um espaço que vai promover o cuidado, né?
que vai estimular relações saudáveis, de respeito a diversidades, ou ainda, né, quando isso não acontece, também pode ser um espaço onde esse jovem, por exemplo, vai sofrer uma situação de bullying, uma situação de violência. Então, assim, é muito importante que a escola e os diversos profissionais que compõem a equipe dessa escola estejam atentos à construção desse projeto, que seja um projeto de promover saúde, né? Também a gente precisa que a educação pública tenha recursos para isso, porque a gente sabe que infelizmente tem espaços, né, precários de escolas, enfim, professores com uma jornada de trabalho também muito exaustiva, então a gente precisa de investimento nessa educação pública. E aí que esses profissionais, né, que compõem a equipe da escola, não só os professores e professoras, né, mas todos esses outros, estejam atentos às situações de violência que podem estar sendo vividas dentro do espaço da escola, né, situações de assédio, inclusive entre profissionais e alunos. E aí outra coisa importante para a família e para a escola, né, enquanto pessoas que convivem muito com esse jovem, é observar os sinais de alerta, principalmente as mudanças de comportamento. Então, por exemplo, era um jovem com muitos amigos, agora ele está isolado, ele chora muito, ele parece triste, ele teve uma queda no rendimento escolar. Esses sinais que a gente chama de sinais de alerta, né, entre outros, eles são importantes não só para prevenir ou para a possibilidade de identificar uma ideação suicida, mas também para identificar outros processos de sofrimento, como, por exemplo, violência sexual, abuso. Agora, por fim, falar de comunidade, né? Então, assim, a família está dentro de uma comunidade, a escola está dentro de uma comunidade, né? Comunidade, o comunitário, ele vai dizer, assim, de relações constantes e recíprocas entre todos os seres vivos que estão construindo aquele espaço, estão partilhando um objetivo em comum e principalmente de uma cultura e de uma história em comum, né? Eu sou uma psicóloga muito entusiasta do poder da comunidade, né? Dessa história em comum que a gente divide vivendo numa comunidade, do sentimento de pertença, né, que a gente tem estando em uma comunidade, ou muitas vezes também da sensação de exclusão, né? Porque é isso, assim, todas essas instituições, como feitas de pessoas, né? Tudo que a gente está falando que é feito de pessoa tem vários lados, né? Mas enfim, a comunidade ela vai dizer de uma identidade única, né? Que não é meramente somar os indivíduos, mas uma coisa nova ali naquela interação. E no cotidiano desse jovem, ele vai dizer também de compartilhar essa vivência em comum, né? Então, entre os membros dessa comunidade, entre os vizinhos, então entre todo mundo que sabe o que é viver e estar e trabalhar naquele espaço, né? Então, assim, pode dizer tanto de sofrimentos em comum, né? Como quando a gente fala de favelas, né? Espaços que são muito violentados e que sofrem um estigma, né? Então, por exemplo, você dizer que você mora em um determinado lugar vai carregar um preconceito, uma forma de discriminação dos demais em relação à sua presença. Mas também a comunidade ela vai dizer de recursos comunitários para lidar com dores e sofrimentos e perdas. Então, qual é o recurso que você tem enquanto fazendo parte daquela comunidade?